Senhor que tem me chamado bastante atenção. E eu creio que tem chamado a atenção dos seus corações também. O livro de Isaías, o capítulo 6, o versículo 8 até o 9 eu vou ler. Vai nos dizer assim, ó: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Louvado seja Deus, meus irmãos. Como todos vocês conhecem, essa palavra do Senhor, ela vem diretamente ao nosso coração para nos relatar o que tem acontecido nos nossos dias de hoje. Vemos que há poucos que hoje têm compromisso com a palavra do Senhor, porque aqui o próprio Deus vai dizer: Isaías, a quem eu vou enviar, quem há de ir por nós. Havia, meus irmãos, na nação de Israel uma necessidade muito grande de pregar a palavra do Senhor, a ponto que o Senhor Deus vai se apresentar a Isaías. E Isaías aqui, meus irmãos, ele vai dizer: Deus, eu sou pecador, eu tenho habitado em meio de pessoas de lábios impuros. E Isaías ali, ele começa a se dizer perante Deus o seu pecado, o estado que ele se encontrava, porque Isaías, ele reconheceu, meus queridos, que ele é um pecador, assim como todos nós. Então, meus irmãos, esta palavra, ela vai nos dizer que Deus, ele estava preocupado com a nação de Israel, porque o povo de Israel tinha se entregado à idolatria, à prostituição, ao adultério. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que o povo subia até o templo, levava sacrifício a Deus, mas não levava mais aquele sacrifício puro, aquele sacrifício de coração, de alma, de espírito. A ponto que Deus vai dizer, meus irmãos, se eu não me engano, no livro de Jeremias, que o povo chegava diante de Deus ali no templo com animais, alguns cegos, alguns deficientes, para ali entregar a Deus aquele sacrifício com defeito. E isso tem acontecido nos dias de hoje em nossa vida. Quantas vezes fizemos as coisas para Deus de qualquer jeito? Quantas vezes fizemos um sacrifício a Deus com a nossa própria força, com a nossa própria vontade, pensando que está agradando a Deus, mas não está. E então o Senhor vai dizer a Isaías: a quem eu enviarei? A esta nação rebelde? Quem vai pregar a palavra da cruz? Quem vai dizer a este povo o seu pecado, o teu erro? Porque, meus irmãos, há um grande erro diante das pessoas, que as pessoas começam a confundir as coisas. Começa a separar as coisas, dizendo que já não há mais pecadinho, não tem mais pecadão. Tudo tem se tornado normal, tudo é livre. Só tem pregado o Deus do amor, que Deus nos ama assim como nós fez, que Ele nos fez. Não, estamos errados, irmão. Isso é uma hipocrisia em dizer que o pecado, isso tem chegado diante da narina de Deus, meus irmãos, a certo ponto que Deus vai dizer no livro de Apocalipse: vomitar-te-ei da minha boca, porque você é frio e não é quente nem frio. Há muitos que têm tentado ser os dois, frio, morno, não vai para frente nem para trás. Deus vai dizer na sua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e
buscar a minha face, eu ouvirei do céu, meus queridos. Deus, o próprio Senhor, vai te ouvir do céu se você o buscar. Louvado seja Deus. Se o meu povo, e quantas vezes você tem buscado ao Senhor, como tem sido o seu clamor diante de Deus? O povo está numa cegueira, meus queridos, está numa cegueira que não vê mais o pecado em volta de si. Tudo tem sido normal. E eu vou na igreja hoje, amanhã, ou acabar de sair da igreja, pessoas já se desviam do caminho. Muitos têm se desviado, só serve a Deus no momento. Naquela hora de culto, naquela hora de oração, naquele momento ali com Deus, muitos só têm servido a Deus naquele momento. Não têm entregado a vida a Deus para sempre. A palavra do Senhor vai dizer que quando nós morremos, a nossa vida passada tem que ficar para trás. O seu pecado, a sua vida que você vivia tem que ficar para trás. Por isso que é o novo nascimento. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Então o Senhor Deus vai dizer a Isaías, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E isso, meus irmãos, nos dias de hoje, no nosso século 21, Deus tem feito essa pergunta para muitos que estão aí nos púlpitos. Mas quem tem pegado o cargo? Ninguém quer pegar o cargo de pregar a verdade, pregar a cruz. Você pode ver, meus irmãos, lá em Mateus, se eu não me engano, em Mateus, a primeira pregação de Jesus, o que Jesus gritava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus manda você se arrepender. Se arrependa, porque o reino dos céus é chegado. E o reino dos céus, meu querido, é Jesus Cristo. O reino dos céus é juízo. E a Bíblia vai dizer que depois da morte segue-se ao juízo. Você está vivo neste momento, louvado seja Deus, mas e daqui a algum segundo, hoje ou amanhã? Já parou para pensar? Duro é o homem, meus queridos, que confia em si mesmo. Você entende? Olhe em sua volta, olhe para as pessoas do seu lado. Não estou falando para você olhar para a vida das pessoas, mas olhe para quem está ao teu lado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor tem se esfriado. A Bíblia diz que no abrir e piscar de olho, ao som da trombeta, Jesus virá dos céus com alarido e voz de arcanjo. O Senhor pode voltar a qualquer momento, meus queridos. E o que tem você para dar de recompensa à tua alma? Jesus veio, se entregou naquela cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus sofreu tanto. Jesus estava diante do sumo sacerdote, ali sendo julgado, interrogado. E ali as pessoas, meus queridos, começavam a bater em sua cara. De maneira que a Bíblia vai dizer, meus queridos, que os olhos do Senhor estavam ali inchados. As pessoas vinham cuspir nos olhos do Senhor. Jesus já não estava enxergando mais naquele momento, de tanto ali saliva nos seus olhos, de tanto sangue no seu olho, porque a Bíblia diz que Jesus apanhou muito. E então as pessoas ali diziam, se você é o profeta, se você é o Cristo, profetiza agora quem nos te bateu. Esse foi o sofrimento de Jesus. Aliás, foi um dos começos. Depois ali a Bíblia vai dizer que ele seguiu ali para ser açoitado, recebeu a coroa de espinho,
caminhou diante daquela via vergonhosa, meus queridos. Eu falo vergonhoso porque ali Jesus foi despido, tiraram as suas vestes. Isso foi o que Jesus sofreu. Mas de vitória disso, a Bíblia vai dizer que o Senhor desceu até lá embaixo e pegou a chave da morte e do inferno. E ele vai dizer no Apocalipse: eu sou a ressurreição e a vida. E tem a chave da morte e do inferno. Se Jesus tem a chave da morte e do inferno, analise bem. Todo ser humano, desde criança até o mais velho adulto, se Jesus tem a chave da morte, todos que descem hoje à sepultura, todos que Deus recolhe, é porque Jesus chamou. Jesus tem a chave da morte. Todos que morrem passam por Ele. Por isso que Ele vai dizer em sua palavra: eu sou a ressurreição. Se aquele que morre em Cristo ressuscita em Cristo Jesus, é que Jesus vai dizer lá para Marta, se não me engano, Maria: se você crer, verá a glória de Deus. Jesus, Ele é a ressurreição. Se você morreu em Cristo Jesus, você vai ressuscitar em Cristo Jesus. Mas, meus queridos, se neste momento você está sem Cristo, ai de você. Ai desses que brincam com o Senhor, com a palavra de Deus, e os tem zombado, meus queridos. O nome de Deus tem sido zombado, blasfemado, mas isso é necessário. A palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro do Apocalipse que a besta terá autoridade, terá o poder de dizer palavras de blasfêmia diante do Altíssimo, de maneira que ela se assentará no trono de Deus e se achará como Deus. Isso quer dizer, meus queridos, que muitos têm blasfemado de Deus até mesmo de dentro de lugares que se chamam santo, até muitas vezes dentro de nossa casa. A Bíblia diz, meus queridos, que há em nós, diante de nós, um anjo que está ali dia e noite marcando as nossas ações. E lá no Apocalipse 20, capítulo 11, vai dizer, meus queridos, que abriu-se o livro das obras. E Deus vai dizer a Jeremias: Jeremias, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. A Bíblia não vai nos dizer, se eu não me engano, a idade que Jeremias tinha ali, mas Deus conhecia Jeremias desde o ventre da mãe dele. Meus queridos, Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. O Senhor te conhece. Antes que ainda eu te formasse, eu sou, diz o Senhor. Deus te conhece, meu querido, antes de você haver se formado. E o livro da vida e das obras será aberto. Que você possa encontrar o seu nome, meu querido, aquele dia diante do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer, meus queridos, lá no Apocalipse 20, capítulo 11: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu, desapareceu o céu e a terra. E vi os mortos grandes e pequenos diante do Senhor. Meu querido, esse dia será tão tremendo que a Bíblia vai dizer que será o dia do Senhor, o dia que até os céus e a terra vai desaparecer, e quem subsistirá, quem ficará diante a tua presença? Dia de espanto é esse dia. E Deus dirá aquele dia para muitos:
Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos é preparado. E para outros Deus dirá, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quero te dizer uma coisa, Deus não te fez você a imagem e semelhança de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus te fez para te lançar no inferno? Não, de maneira nenhuma. Deus não te fez para te lançar no inferno. Você é a imagem dele. Mas cabe a você, cabe a mim, escolher se quero ir para o céu ou voltar para os braços do meu Pai. Que filho que não deseja estar diante do braço do Pai? É por isso que Jesus, quando ele veio, ele gritava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É por isso que Jesus, ele clamava nas praças, nas ruas, nas esquinas, no templo. Arrependei-vos. Eu sou a videira verdadeira, se você permanecer em mim. Ei, o Senhor te convida para você permanecer nele, aleluias. Permaneça em Jesus. Jesus, ele é a raiz. Jesus é o tronco, Jesus é a árvore. Seja o fruto do Senhor, Jesus quer te gerar. Não se escandalizei, muito hoje tem se escandalizado. Muito tem hoje rejeitado a palavra do Senhor. Eu falo isso, meus queridos, porque é doloroso ser ignorado. Você sabe o que é ser ignorado? Não estou falando para querer me achar, se aparecer, mas eu quero te dizer, meus queridos, quando Deus me manda nas ruas, nas praças, o olhar da pessoa já julga tudo. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer na mensagem lá em 1 Coríntios, que somos considerados como escória e lixo do mundo, porque pregamos o verdadeiro evangelho. Nós pregamos o verdadeiro evangelho, Jesus ressuscitado no terceiro dia, sendo o próprio Deus. É esta mensagem que temos pregado, e o mundo tem nos odiado, porque o mundo ama a mentira. O mundo é do maligno, já é do maligno. Passa muitas pessoas diante de mim, às vezes até mesmo na igreja. Uns balançam a cabeça, uns não olham nem na cara, alguns saudam. Mas tem um que tem vergonha do Evangelho. E Deus diz lá no livro do Apocalipse, eu quero te dizer, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu envergonharei de vós. O Senhor mesmo se envergonhará de você, porque você tem se envergonhado do Evangelho. Aconselho-te, se arrependa. Arrependei-vos, porque Jesus está voltando. A trombeta de Deus vai soar, meus queridos. Não há mais tempo de cochilar em dois pensamentos. Muitos estão divididos. Muitos hoje querem o mundo, querem os prazeres do mundo, a ilusão. Não sabe o que perde. A presença gloriosa do Espírito Santo, quando ela nos envolve, meus irmãos, ela vem como um fogo que começa a queimar o nosso rosto, a nossa pele. Não tem nada que paga isso. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nem os anjos, nem a morte, nem os principados, nem os poderes desses séculos vai te separar do amor de Cristo. Foi por você que Jesus sofreu.
Isaías vai dizer lá no 53, meu querido, ele diz para Deus, Senhor, conjecturando eu, meus queridos, mas vai dizer assim, ó, quem deu crédito na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Não foi o que eu acabei de dizer. Ninguém hoje em dia tem dado crédito na palavra do Senhor. Quem tem dado crédito à palavra do Senhor, pode falar no comentário aí. Ninguém tem dado crédito. A palavra de Deus tem ficado de lado, mas Deus diz na sua palavra que naqueles últimos dias haverá fome da palavra do Senhor. Fome. Não sei se alguém já passou fome ou sede, mas imagino eu que é aquela dor que torce o estômago. Agora você imagine, querido, a Bíblia diz que vai haver fome da palavra de Deus. Se hoje neste mundo, com o Espírito Santo pairando em nosso meio, já há dor, destruição, cego, você está cego, você não vê o sol mais quente que o normal, chuva, terremoto, destruição, mortes, vendavais que vêm e destrói casas, cidades. Cego, você está cego, peça para que o Espírito Santo limpe os teus olhos. Olhe para o mundo ao teu derredor. Olhe para o mundo, a destruição, como que está. Louvado seja Deus. Eu tinha uma outra palavra aqui que vai nos dizer, meus queridos. Não sei se eu vou achar. Olha aqui, ó, Isaías 55, versículo 5. Eis que chamará a uma nação que não conhece e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Olha os 6, meus queridos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno o seu pensamento, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o vosso caminho, os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Olha o convite que o Senhor faz, meus queridos, para a nação, para o povo. Deixe o ímpio o seu mau caminho. Deixe o caminho que você tem colocado na frente de Deus. Quantas coisas temos colocado na frente do Senhor, a amizade, família, o emprego, às vezes até o relacionamento. Não estou falando para que você venha se separar desse, mas muitas vezes colocamos tudo isso na frente de Deus. Não, Jesus tem que ser o centro da tua casa, da sua vida. Jesus, Ele é o pilar principal. Glória a Jesus. Faça do Senhor o teu pilar principal. E Deus fará morada em meio de vós. Aleluias. Jesus está voltando, meus queridos. No momento de abrir para esse de óleo, o Senhor virá.
Os mortos ressuscitarão. Aquele que estiver em Cristo ressuscitará para a vida, mas aquele que não estiver com Cristo ressuscitará para a condenação. Mas que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti a tua face e te dê paz. Que o Espírito de Deus te abençoe, abra os teus olhos, o teu coração. Tirai a cegueira do seu coração, dos teus olhos. Porque disse Isaías no 6, de ouvido ouvireis, mas não entendereis. De olhos vereis e não compreendereis. Muito tem ouvido a palavra de Deus. Muito tem ouvido a palavra do Senhor, mas não tem compreendido. Glória a Deus. Engorda o coração deste povo e endureça-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e entenda com o seu coração e converta-se e a ser sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assole a cidade e fique sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. Meus queridos, dura esta palavra do Senhor. Muitos estão com os ouvidos tampados. Muitos têm olhos, mas não vê. Têm ouvido e não ouve. Muitos têm coração, mas não têm sentimento. Desperta, tu que dorme. Desperta, é hora de despertar. Saia deste engano. Limpe a cegueira dos seus olhos, como Paulo. Paulo estava cego, e então Deus ali enviou o teu servo, e Paulo disse que foi como escama que saiu dos olhos dele. Muitos têm a palavra na mão, mas não têm a palavra no coração. Muitos acreditam em Jesus, mas não têm fé no Senhor, no Salvador. Só crê no nome de Jesus, mas não crê no Cristo, no Senhor dos Exércitos. Muitos conhecem a Jesus apenas pelo nome, mas não têm intimidade. Você precisa ter mais intimidade. Busque ao Senhor enquanto se pode, o invoca. Clame ao Senhor de dia e de noite, que Ele responderá ao desejo do teu coração. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre o morto. Amém, meus queridos? Essa aqui é a mensagem. Que o Senhor te abençoe grandemente, que Deus faça resplandecer sobre ti a tua face e te dê paz. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor.